Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Tales, eu sou cirurgião dentista e, em primeiro lugar, gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite de estar aqui ministrando esse conteúdo para vocês, tendo esse papo. Um conteúdo que tem grande importância não só na área da saúde, mas no contexto geral, da população toda. Mas, falando mais sobre o tema de hoje, será a importância dos conceitos do suporte básico de vida dentro do atendimento odontológico. Bom, primeiramente, o que é o suporte básico de vida? Ele é um conjunto de medidas realizado em uma sequência, ou seja, ele é um protocolo que, durante a situação de emergência, aqui eu friso emergência por uma pequena diferença de conceitos entre urgência e emergência, o qual o profissional, no caso aqui o cirurgião dentista, ele vai manter a pessoa, ou pelo menos tentar manter a pessoa viva, realizando as manobras e fazendo o possível para estar dando tempo que a equipe especializada, como por exemplo o SAMU, chegue até o local e possa estar realizando outras manobras com maiores recursos, a fim de solucionar o caso do paciente. Aqui foi aquilo que eu comentei sobre as diferenças. A diferença em si tá dentro da emergência, o atendimento ele é imediato, porque há um risco muito grande e real da pessoa evoluir a óbito. Já em casos de urgência, eles devem sim ser tratados com muito cuidado, ter, dar atenção adequada a eles, porém, não há esse risco iminente de morte. É um atendimento que pode aguardar um pequeno período até que ele seja realizado de fato. É possível colher uma história do que aconteceu. A pessoa geralmente ela tem um nível de consciência diferente do de casos de emergência, que na maioria das vezes ela não tem um nível de consciência, ela está desacordada. E para já começarmos bem, é, aqui temos a cadeia de sobrevivência, o qual ela é realizada principalmente durante uma parada cardiorrespiratória. Nós iremos realizar até o terceiro elo, que seria a parte da desfibrilação. Isto é, se o local o qual estiver ocorrendo o atendimento tenha um desfibrilador presente. Se não, o nosso foco vai estar voltado em, primeiramente, acionar o serviço de emergência e começar a ressuscitação cardiopulmonar. In these last days, I've been thinking a great deal about loss. What loss, Your Grace, is to man
and most irrecoverable. His virtue. No, for by his actions he may redeem his virtue. And his honor. No, for again he may find the means to recover it, even as a man recovers some fortune he has lost. That I cannot say, Your Majesty. Time, Your Grace. Of all losses, time is the most irrecuperable, for it can never be redeemed. Bem, aqui nessa série que eu coloquei o trecho, The Tudors, fala sobre a, digamos assim, a verdade sobre o tempo. Há quem diga que tempo é dinheiro, porém, né, se não houver a saúde, não vai adiantar muito, porque aqueles segundinhos, que seja 5 segundinhos que perde-se, uma demora para identificar o que está acontecendo, ou por N motivos, pode no final acabar custando a vida do paciente. Então, devemos todos cuidarmos muito bem do nosso tempo. Afinal, ele não se recupera. E quais emergências podem acontecer, ser desencadeada durante um atendimento odontológico? Aqui eu peguei eh, as principais, principalmente baseado no artigo que está no QR Code. Lá tem todas. Eh, Vocês podem estar acessando e lendo. Aconselho. Mas eu peguei as que mais, de certa forma, assim, acontecem para trazer até vocês. Começando pela mais frequente, a síncope, que nada mais é do que o desmaio. A, a pessoa, o paciente, ele vai começar a transpirar demais, a perder a cor, ter uma sensação de calor, de náusea, dor de cabeça, uma visão turva. Isso tudo precede a uma síncope, que a mais comum é a síncope vasovagal. E quando isso acontecer, o que você vai realizar? Parou o atendimento, parou, tira tudo, para o que estava fazendo, coloca o paciente numa posição supina, com as pernas eh, levemente elevadas. E também a cabeça do paciente ela deve ser posicionada um pouquinho para trás, que isso vai facilitar a passagem de ar. O profissional, ele vai aguardar uns 2 a 3 minutos, sempre verificando se o paciente está bem, mantendo um diálogo com ele, não é para também sair, deixar o paciente lá e voltar 3 minutos depois. Não, continua lá com ele, ver se ele está bem, o que que aconteceu, para tentar ver o que pode ter levado
a este problema. Hipoglicemia é algo também bem comum, principalmente na população mais idosa. E acontece com frequência de pacientes diabéticos irem realizar uma cirurgia de exodontia, uma extração de um dente, e não comer. Alguns relatam que não é acostumado a comer de manhã, outros que se atrasou e não deu tempo de comer, mas isso não pode acontecer, principalmente quando é um cenário cirúrgico. Devemos estar verificando a glicemia por meio das lancetas, como este aparelhinho, tá vendo, e se tiver no abaixo de 70, entrando, aliás, já no estado de hipoglicemia, verificar se o paciente está bem. Às vezes o paciente nem sentiu nada e a glicemia dele está baixa. Se o nível de consciência dele estiver ok, fornece a ele uma fonte de glicose, açúcar, uma barrinha, mel, um suco de fruta, algo que possa estar elevando esta glicose e não gerando os problemas que podem levar à perda da consciência, né? Que vai ter que chamar o serviço de emergência, vai ser iniciado a ressuscitação cardiopulmonar, tudo isso para manter o paciente com vida. E isso tudo poderia, muitas das vezes, ter sido evitado comendo uma coisinha antes de fazer o um procedimento. Seja ele qual for, eu disse a cirurgia porque é um dos mais invasivos, mas às vezes o paciente acaba passando mal com uma simples restauração, porque ele é diabético, a sua glicemia está abaixo de 70, ele está no estado hipoglicêmico, e isso vai alterando seu nível de consciência até ele perder. Então, é algo assim que deve ser tratado com seriedade e com muita rapidez. Obstrução por corpos estranhos. Tá aí algo que não deveria acontecer, mas infelizmente em alguns momentos acontece. Ao lado do título, vocês estão vendo essas broquinhas? Essas são as broquinhas que a gente utiliza para estar fazendo restauração, desgastes. E às vezes por X motivo, ela acaba se soltando e se o paciente não estiver sob um isolamento absoluto da cavidade, deixando apenas a região que vai ser tratada, o paciente pode deglutir e gerar muitos problemas.
que se ainda ele está conseguindo falar, consegue tossir, ele tem apenas uma sensação de ter algo preso aqui, mas ele está conseguindo falar, respirar, tossir. Podemos incentivar ele que ele efetue uma série de tosse de forma vigorosa, tentando expelir o corpo estranho, que pode ser uma broquinha dessas. Mas, em casos graves, pode ser necessário ou realizar a manobra de Heimlich, neste caso, apenas em pacientes que possuem certo nível de consciência. Porque se ele perder totalmente a consciência, o mais aconselhado atualmente é estar realizando o protocolo do suporte básico de vida. Está informando o serviço de emergência do acontecimento, está iniciando manobras de ressuscitação cardiopulmonar para manter o sangue circulando, para não perder a perfusão dos órgãos. E torcer para que consiga estar realizando a remoção de maneira fácil deste corpo estranho. Posiciona-se atrás, com o pé, comunica ao paciente o que vai fazer, no caso, a pessoa no momento, né? Se for na escola, se estiver na rua, no restaurante ou no seu domicílio. Mantém, o paciente vai estar com a sensação de engasgo, vai colocar a mão vai ser colocada na altura do umbigo, a mão cerrada como se fosse um murro, certo? Você coloca na altura do umbigo, gira com o polegar para cima, encostando no músculo diafragmático, no diafragma, que é o músculo que fica aqui na região chamada boca do estômago, que a população chama, tá? E vai pressionar, puxar com força esse movimento. E é um movimento que a gente chama de movimento em J, certo? Empurra e sobe, como uma vírgula, tá? Melhor para o estudante. Então, a vírgula, ou então como J, no caso. Empurra e esse movimento feito por 5 vezes. O padrão é que esse paciente, essa pessoa no local, ela vai expelir o objeto que está. Rapidamente acontece, porque uma pressão ocorre como uma tosse. Esse é o mesmo movimento que acontece com a tosse, porém é o movimento brusco que pode fazer a dispersão do material. Uma situação importante também, a gente tem que lembrar que a gestante, no último trimestre, no finalzinho da gestação, a gente não pode fazer essa compressão. Então essa compressão é feita na altura da região da caixa torácica. Bom, eu decidi estar colocando esse vídeo principalmente para estar demonstrando para vocês como é realizado a manobra de Heimlich, que, como mencionado pelo pessoal do SAMU, pega-se uma mão, punho fechado, gira-se a ponto de atingir a região do diafragma, em meio aos intercostais, aqui próximo ao processo xifoide, vai ser realizado este movimento, qual ele falou, movimento de J ou de vírgula, que é atrás e acima. Isso vai criar uma pressão interna que, como os profissionais disseram, vai estar gerando como se fosse uma tosse, de uma maneira muito vigorosa,
no paciente. E com isso ele tende a estar expelindo o que estava, de certa forma, fechando a região, obstruindo essa região toda. Lembrando que essa manobra, ela deve ser utilizada com cautela também, porque, por exemplo, é um caso leve. O paciente está conseguindo falar, está conseguindo respirar, tem um nível de consciência. Como eu mencionei anteriormente, você vai incentivar ele a estar ele realizando a tosse de uma forma vigorosa, porque pode-se também, se efetuado de maneira errônea, levar a um agravamento daquele caso que era leve, passar a ser um caso grave. E aí a manobra já não vai fazer tanto efeito, porque você já realizou ela possivelmente algumas vezes, até mais do que 5, como foi mencionado no vídeo, e aí vai ter que fazer o protocolo do suporte básico de vida. Chamar o pessoal, esse pessoal aí que está ensinando no vídeo, chamar eles estarem indo e levando o paciente até o hospital, para que lá ele possa, se for necessário, estar utilizando medicações, utilizar medicações, além de outros processos e procedimentos, o qual são de forma apenas intra-hospitalar. E como, agora mudando um pouco, saindo da Heinrich e entrando na RCP, como vamos estar realizando a RCP? Primeiramente, vamos verificar o nível de consciência do paciente. Sim, eu vou ser repetitivo nisso. Sempre vamos ter que verificar como o paciente está respondendo, porque isso vai alterar completamente a forma com que você vai tratar o caso, para que você, ao invés de ajudá-lo, não acabe o prejudicando. Então, a partir do momento que verificou o nível de consciência do paciente, respiração, pulso, sem nível de consciência, respiração praticamente nula, pulso fraquíssimo ou não está sendo possível mensurar. Imediatamente chame o serviço de emergência. Entrou em contato. Se você estiver sozinho, como é o caso que eu vou falar aqui, porque muitas das vezes há cirurgiões dentistas que não trabalham com auxiliar, aí o processo acaba mudando um pouco. Então, chamou o serviço de emergência, posicionou ele numa superfície plana e firme. Você fala, Thales, mas por que não na cadeira? Olha, porque às vezes aquela cadeira não pode.
está muito bem parafusada ou está com algum ressecamento que a hora que você fazer o movimento, aí ao invés de ser uma pessoa eh, necessitando de ajuda, vão ser duas. E se você tá sozinho, ferrou. Então, vamos, coloque ele no chão mesmo, é plano, é firme, vá ao lado dele, como está demonstrado na imagem, com os braços esticados, as mãos sobrepostas, dois dedos acima do processo tifoide, que é este aqui entre a região do diafragma, próximo à região do diafragma. É melhor ir pela outra referência, que é a linha intermamelar. Coloca-se as mãos entre os mamilos e faz a compressão. Essa compressão, ela tem que ser, de certa forma, vigorosa. Tem que fazer uma compressão de pelo menos 5 centímetros de profundidade. Menos do que isso, a, a SCP ela não vai estar tendo uma alta qualidade. E se você está sozinho e não está podendo realizar, por exemplo, a ventilação artificial, que é estar utilizando uma forma de estar ventilando o paciente, o famoso salvar a boca a boca, brincadeira, hoje já não é mais assim. Tem um dispositivo que você coloca e não há o contato entre o profissional e o paciente. Mas se você está sozinho, o recomendado é foca na compressão. Faça as compressões torácicas até que o serviço de emergência chegue. Aí vocês podem estar se perguntando, mas e o DE? Eu não mencionei ele aqui pelo um simples fato. Há muitos lugares ainda que não tem ele. Então, se você ficar preso neste passo, você vai se esquecer do que em si é o principal, que são as compressões torácicas para manter o sangue perfundindo, mesmo que de forma prejudicada, o corpo e órgãos do paciente. Mas se você tem um auxiliar, alguém que pode estar te auxiliando nisso, naquele momento, só tem que estar lá, porque também não adianta te auxiliar e ela deu aquela saída. Aí já não vai dar certo. Aí você vai ter que fazer tudo sozinho mesmo. E essas compressões, elas cansam. O início pode parecer que não, mas elas cansam.
que você vai fazer, em média, 2 minutos de compressões e avaliar se há uma responsividade do paciente. Às vezes ele pode até, em menos tempo, estar respondendo. Melhor ainda, mas há casos de que você vai, efetua por 2 minutos a compressão, vai checar o pulso, sem pulso. Respiração ainda não consegue sentir. E aí o nível de consciência do paciente está baixo, está desacordado. Lá vai você novamente. E você tem que continuar até o serviço de emergência chegar. Você não pode parar em hipótese alguma de realizar as compressões. Principalmente se é o caso que você está sozinho e que eh, você não vai realizar a ventilação. Seja porque você não tem um dispositivo, ou seja porque você não tem o treinamento e não se sente à vontade para estar realizando. Então, por via das dúvidas, a regra geral é: foca na compressão, até que o serviço de emergência chegue, até que o SAMU chegue e possa dar um melhor aporte ao paciente, até mesmo trazendo o DEA com eles. Aqui é uma demonstração da manobra. Ó, podemos ver que é, é uma compressão firme, vigorosa, que tem que realizar a compressão de 5 centímetros. Então, é algo que, ao longo do tempo, se torna cansativo, principalmente se você está sozinho. Porque quando há outro profissional para estar te ajudando, ou seja, só auxiliar, para estar ajudando a fazer, de certa forma, um rodízio. O que que eu falo com rodízio? Por exemplo, eu farei durante 2 minutos a compressão, poderei fazer a ventilação ou não, se eu não tiver o dispositivo. Caso eu esteja utilizando, né? Desde que dê a maior importância para as compressões, que é cansativo e mesmo efetuando esse rodízio, eu faço 2 minutos, meu auxiliar faz 2 minutos. Ainda assim, se o serviço de emergência demora para estar chegando, é algo que, olha, deixa muito pessoal de academia eh, até suando frio. Eu posso falar que faço academia e quando eu fui fazer o treinamento de compressões, das compressões,
Olha, causa um esforço gigantesco. Vocês não têm ideia. Bom, diante de todo esse cenário que eu falei, das, das, dos casos que deve-se estar dando uma maior importância, nós podemos concluir que o conhecimento e a habilidade do cirurgião dentista para estar identificando e agindo nessas situações de emergência podem ser crucial para salvar a vida do paciente. Lembra do trecho da série que eu mostrei no início? O tempo, né, é algo que não pode ser recuperado. E às vezes é aqueles segundos que custam a vida do paciente. Assim, é fundamental que o cirurgião dentista ele tenha conhecimento e também esteja preparado, porque não adianta você ter o conhecimento, mas você não aplicá-lo. Você tem que estar preparado, ter o conhecimento sim e saber aplicá-lo, saber realizar as manobras, tudo isso em prol do seu paciente, que se ele, eh, aliás, se ele não, né? Vamos pensar positivo. Quando ele retornar, ele vai te agradecer centenas e milhares de vezes, pela ajuda e o suporte que você deu a ele. E, além disso, vale destacar que antes de qualquer ato, dentro da clínica, não, como eu citei no início aqui da nossa palestra, não necessariamente precisa ser um ato cirúrgico, mas tem pessoas extremamente ansiosas que acabam evoluindo para uma síncope simplesmente quando vai tomar uma anestesia. Pode acontecer. E você, cirurgião dentista, ou melhor, né? Você, profissional da área da saúde, tem que estar preparado para isso. Bom, é... ah, deve-se tomar um grande cuidado e realizar com muita cautela a anamnese do paciente, porque a anamnese é aonde ele está dizendo as suas condições gerais de saúde, psicológicas, e na pior das hipóteses, é um documento legal, onde você tem registrado e assinado tudo aquilo que foi mencionado para o paciente e o paciente mencionou para você. Porque eu falo para muitos pacientes meus que, sabe, não precisa esconder que tá tomando X remédio,
eh, ou que faz uso de X substância. Não, é melhor que você jogue aberto com o seu paciente, que deixe ele confortável a estar dizendo isso, para que não acabe gerando toda essa bola de neve, eh, por conta de algo que poderia ter sido, no mínimo, prevenido. Às vezes acaba acontecendo, mesmo o paciente mencionando, mas a chance de ocorrer é muito menor quando você dá a devida atenção para a anamnese, porque aí você consegue não utilizar esses protocolos padrão, porque cada paciente é cada paciente, tem cada um a sua síndrome, pode ou não ter uma síndrome metabólica, um é diferente do outro, então faça a anamnese com cuidado, escute o seu paciente, que às vezes também alguns profissionais eles têm problema de não estar escutando o paciente, para que assim eh, tenha um tratamento satisfatório para os dois, sem qualquer problema, e que não seja necessário usar nada do que eu disse aqui nessa palestra de hoje. Mas, para finalizar, eu espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouco no aprendizado de vocês. Gostaria de agradecer novamente a comissão organizadora pela oportunidade. Estes são os meus contatos. Tem o meu Instagram e o meu e-mail. Vocês podem, se tiver alguma dúvida, estar entrando em contato lá comigo. E na foto sou eu na minha segunda casa, ou às vezes até primeira. Ca- Em alguns momentos acabo passando mais tempo lá do que na própria casa. Bom, pessoal, muito obrigado e eu espero que eh, eu tenha gerado uma mudança e um aprendizado na vida de vocês. Um grande abraço a todos. Até a próxima.